Aí voltava no Fórmula, começava a ver gatilhos, gatilho, gatilho, gatilho. E ele assim, ele na live, eu com papel na frente, agora fala isso, agora não sei o que, uma loucura. E no quinto dia, daí o nosso primeiro lançamento, chegou o primeiro 6 em 7. Bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. Tudo bom, André? Tudo jóia, Érico. Muito legal estar aqui com você. Em que nicho você fez o seu primeiro 6 em 7? Então, em odontologia. Na verdade, eu não sou a expert, né? Meu marido é o expert. E aí, ele é dentista, ensina procedimentos estéticos, né? E aí a gente decidiu, já tinha uma intenção, uma ideia de trazer isso para fazer os cursos online. A gente chegou a fazer site, mas a coisa não ia, não tinha o conteúdo, enfim. E aí tinha essa ideia, mas aí até que a gente fez, né? Decidiu fazer o curso. Que massa! E vem cá, quem que me conheceu primeiro, você ou ele? Ele. Na verdade... Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, um dia ele estava no consultório e um protético amigo nosso veio para fazer um trabalho personalizado e eles estavam aplicando cerâmica, vendo o paciente, e o nosso amigo comentou com ele: cara, tô fazendo uma parada aí que é sensacional, tô vendendo uns cursos online, tô lançando e o negócio realmente funciona. Entra lá, pesquisa Érico Rocha, você vai ver que o negócio realmente é verdade. Aí ele chegou em casa, né? Eu não lembro se eu estava lavando a louça, se eu estava preparando a janta das crianças. Eu sei que eu estava naquele momento louco do dia. E ele falou: tem uma coisa para te contar. O Gineton me disse que ele está lançando o curso, porque a gente já tinha a ideia do curso online. O Gineton me disse que ele está lançando o curso e que o negócio funciona e assim, o negócio é 6 em 7. Daí eu falei: tá, o que é isso de 6 em 7? Nunca tinha ouvido falar no tal do 6 em 7. E aí ele disse: R$100 mil em 7 dias. Eu falei: Milka, você tá louco, vamos me ajudar aqui. E realmente, eu não dei bola, eu não acreditei. E eu falei: não vou nem dar muita trela para isso, porque esse papo não vai rolar. Imagina, R$100 mil em 7 dias, só louco para acreditar, né? Sabe o que a gente chama isso? Antes do aí, assim: não, R$100 mil em 7 dias, tá bom. Você pode levar o lixo pra fora? Mas foi exatamente isso. Eu lembro que eu pedi pra ele me ajudar. Eu não lembro se foi: pega as crianças, me ajuda a colocar a mesa, pega esse prato aqui. Foi mais ou menos por aí. E aí, ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Tem às vezes eu falo umas coisas assim, às vezes teve um dia que eu falei, eu não sei exatamente o que eu falei pra minha esposa, mas era uma coisa que era super importante pra gente, que a gente ia mudar a vida. Agora eu lembro que eu falei, mas como é privado, eu não vou falar exatamente o que é, mas é alguma coisa que ia mudar a nossa vida. A gente estava com um problema e resolver. Nossa, era uma coisa de louco. E era tão bom pra ser verdade, é o clássico bom demais pra ser verdade, é tão bom demais que eu não esqueço até hoje, que eu tava lá: Ju, você acredita que vai acontecer isso, isso, isso? Ela olhou pra mim: legal. Ela ainda foi assim compreensiva: nossa, legal, que bom que você tá feliz com isso. Érico, você pode tirar água da pia, água suja da pia? Tipo, desentupir a pia? Aí você falou: e aí passou. Ele não tocou mais no assunto, passou aquele dia. No dia seguinte, o Gineton continuava aí. Ele chegou em casa mais pilhado ainda. Aí ele voltou com o assunto. Eu falei: Milko, essas coisas não existem, sabe? Isso que é muito fácil, teoricamente, né, Érico? Porque o processo é um processo, né? Mas o 6 em 7, chegar R$100 mil em 7 dias, isso realmente não existe. Mas ele ficou insistindo comigo e eu me lembro que eu não fui procurar nada, mas o meu pai veio, porque eu sou de Curitiba, né? O meu pai veio para Curitiba fazer um exame e esse exame precisava de uma sedação. E eu lembro que eu ia acompanhá-lo nesse exame e eu passei a manhã, umas 2, 3 horas sentado, porque ele tinha que entrar antes, fazer o pré-anestésico, sedar, fazer o exame, esperar passar a sedação. E eu lembro que eu estava com o meu computador. Eu falei: quer saber? Deixa eu pesquisar esse negócio desse Érico Rocha, né? Já que ele tá insistindo tanto. Foi quando eu abri
o computador e comecei a pesquisar. E eu fiquei deslumbrada com a tua história. Eu baixei teu e-book, eu li tua história, tudo isso naquela manhã. E eu comecei a ver, eu falei, cara, eu preciso desse curso. Eu preciso dessa fórmula de lançamento. Então, assim, não foi um processo que demorou demais para eu me convencer, né? Ele já tinha comentado tudo, mas naquela manhã eu tirei um tempo para mim, porque eu sou dentista. E eu trabalhava, assim, 6, 15 pacientes no dia. Então, não dava tempo para eu parar e começar a consumir conteúdo. E aí, nesse dia, eu tive que me dar o tempo, porque eu estava ali na clínica esperando o meu pai e eu comecei a consumir teu conteúdo, li tua história, baixei teu e-book e fiquei louca para comprar o curso. Falei, não, eu preciso entrar nesse fórmula. E eu me lembro que era em setembro. E eu não sei se tinha... Deixa eu fazer uma pausa, porque eu acho que é interessante. E é uma pausa didática, porque aconteceu com vocês e deve estar acontecendo com outras pessoas. A dica é a seguinte: quando você tem uma coisa que é muito bom demais para ser verdade, 6 em 7, um método que foge à curva, aquilo que a gente está acostumado de ver. Então, explicar isso para uma pessoa é a receita do fracasso. É muito difícil, tem que se explicar. Então, mostra. Tem uma frase em inglês que chama show, do not tell. Nessa hora, você tem que entender que a pessoa do outro lado de lá, por ser fora da curva, ela tá com um chapéu de São Tomé. Ela só acredita vendo. Exatamente, Inclusive as chances são que você só acreditou porque você viu. Só que você viu, agora é óbvio pra você e você acredita que se você contar, a pessoa vai acreditar. Então o seu... Como é que chama o seu marido? Você falou Milko. Isso. Milko. O que o Milko falou? Cara, 6 em 7, 6 em 7. Ah, legal, vai colocar o lixo pra fora. Vem me ajudar a colocar a mesa pras crianças. Alguma coisa, uma versão disso. E o que ele devia ter feito? Ele devia ter mostrado. Então, o que é? Abrir do vídeo e falar assim, vamos ver isso aqui, vamos ver isso junto. Porque se eu tiver louco, fica nós dois ao mesmo tempo. Então, ele devia ter aberto o computador e visto. Então, às vezes é com uma masterclass, às vezes com vídeo, às vezes com uma entrevista. E é impressionante como, quando a gente vê, existe um certo convencimento maior do que quando a gente escuta. Porque quantas vezes alguém já não contou uma parada pra gente que não era bem assim? Exatamente. E outra, a gente também tem a dificuldade de, será que essa pessoa não está enganada? Porque a verdade é que todos nós nos enganamos e todos nós temos um histórico de estar errado. Então, será que é essa hora? Mas o problema é quando a gente tem acesso à mesma informação. Eu lembro que eu entrevistei o Lander, e eu comecei a ver isso nas entrevistas. Eu entrevistei o Lander que queria convencer a esposa. Agora é o contrário, tá? Não, é mesmo. Ele queria convencer a esposa. E a esposa trabalhava de só num restaurante de sushi. Só, lua, talvez. E ela, cara, vai trabalhar. Eu vou trabalhar. Ela não conseguia entender. Porque ele falava. Então ele pegou e falou assim, então tá bom. Quando ela chegou em casa, ele falou assim, vamos assistir esses testemunhos juntos? Você pode assistir comigo? E ela, companheira, falou assim, eu posso. Pronto. Ela começou a ver o que ele estava vendo, ao invés de escutar o que ele estava vendo. Então, o convencimento vem de mostrar o que você está vendo e não falar o que você está vendo. E é um erro muito normal das pessoas. A gente vê e a gente acha que ao falar as pessoas vão ver junto. São sensos, são ativações cerebrais diferentes. Eu vou fechar o parêntese agora e vou falar. Aí você chegou e falou assim, aí em setembro... Aí eu lembro que era em setembro, eu acho que você tinha acabado de fechar o carrinho. Porque só voltou a abrir novamente no dia 4 de novembro. Isso foi em 2019, tá? Faz pouquinho tempo. E aí eu tava enlouquecida, eu não sabia para quem escrever, porque eu colocava o meu nome lá, tanto é que eu acho que eu coloquei o meu e-mail, coloquei o e-mail da empresa, porque eu falava, vai que não me tá chegando o e-mail da abertura da turma. Então eu precisava daquele retorno. E eu lembro que se passaram quase 2 meses e não abri o carrinho. E aí, de repente, veio, né? Aí teve lá, eu acho que foi maratona, né? Foi na época da maratona, o evento lá de 3, não lembro se foi 3 ou 5 dias dessa vez, e eu acompanhei todo o evento. Mas isso que você falou do testemunho é bem verdade, porque eu me lembro que quando eu comecei a consumir o teu testemunho, um testemunho que me marcou muito foi daquele
daquele menino do tapete Medusa, que ele já Flávio tinha quebrado... Nep. Isso, ele já tinha quebrado algumas vezes, ele estava endividado, ele estava com um monte de problema e de repente isso transformou a vida dele. Quando você vê a pessoa falando com a emoção que ela estava falando, aquilo me marcou muito. Então, eu entrei no dia 4 às 7 da manhã, porque na época era 7 da manhã. Então, 7 da manhã eu estava ali, comprei o Fórmula e já tinha a história de você já adquirir também o ingresso era 678, se eu não me engano, que foi o último evento de São Paulo. O último evento. O que a gente chama de hoje, a gente começou a apelidar de Mundo FL. Vai ser um jeito. Na época chamava de 678, mas é o Mundo FL, é a mesma coisa. Aí você comprou o ingresso. Fui e levei. Aí o que acontece? Consumi o Fórmula assim, né? Daquele jeito. Às 30 e algumas horas, enfim, rapidinho consumi tudo e estava pronta para lançar. Falei, não, agora eu vou lançar. E como eu te disse, Érico, na época, eu trabalhava muito, então eu atendia todos os dias, pacientes pela manhã, pacientes pela tarde, cirurgia atrás de cirurgia, saía somente na hora de buscar as crianças na escola, e assim, eu não tinha nem Instagram. Eu não sabia mexer com nada de internet, eu não tinha Instagram, eu realmente não sabia nada do mundo paralelo, não sabia nada. E para mim era algo muito, muito complicado. Aí quando eu resolvi, não, a gente vai lançar o curso, eu tinha uma assistente na época, Milena, e eu chamei ela, falei, Milena, você topa vir comigo nisso? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que me ajudar a pôr conteúdo, você vai ter que me ajudar a mexer no Instagram, porque eu realmente não sei. Comecei a ver a história da audiência, que tinha que aumentar a audiência. Na época, o Milko tinha 2.000 seguidores, certo? E era uma audiência muito baixa. E aí, aí levei ele pro evento. E aquilo lá, todo mundo deveria ter oportunidade de alguma vez na vida participar. Porque aquela energia, aquilo lá é inexplicável. Você participou do último presencial, né? Foi o último presencial. Lotado, não cabia mais gente. Aquele monte de gente no palco do 6 em 7. As palestras sensacionais. Aquilo foi uma coisa que marcou muito. E eu levei ele junto, porque... é aquilo que você falou, não adiantava eu contar para ele. Nesse momento eu já tinha me dado conta disso. Então ele tinha que ver tudo aquilo para ele poder entender que a gente... vamos junto, mas então a gente vai ter que ir junto de uma forma assim, acreditando no processo e fazendo acontecer. E aí, até essa época, ele viajava muito, né? Ele sempre viajou muito, muito dando curso. E muitas vezes não tinha tempo. E aí a gente decidiu, vamos fazer um curso X lá. E claro que não aconteceu, né, Érico? Passou dezembro, não gravou nada. Passou janeiro, não gravou nada. Passou fevereiro, não gravou nada. Passou março, nada. E aquilo, a gente tentando fazer audiência. Tanto é que hoje o Instagram dele a gente passou de 2 em um ano para mais de 24 mil, né? Então, fazendo exatamente como diz o processo. E aí, quando chegou março, pandemia, espaço aéreo fechado, 18 eventos, espaço aéreo internacional fechado, mais de 18 eventos fora do país, tudo cancelado, e a gente veio a zero, assim. E agora? Agora a gente vai lançar, né? O que já devia ter feito, porque eu já tinha comprado o Fórmula em novembro, tinha participado do evento do FL ao vivo em dezembro. Poxa, ainda esperamos até março, então agora a gente vai lançar. E aí, a gente lançou sem ter curso. Entendeu? A gente lançou, assim, sem ter do jeitinho que você ensina. Você não precisa ter produto, né? Você vai lá, você faz o teu lançamento, você não precisa ter o produto, e foi o que a gente fez. Então, mas foi muito complicado, porque eu não sei se eu consumi o FL muito lá atrás, depois eu voltava em alguns pedaços, e a gente acabou fazendo o nosso primeiro lançamento, que foi em junho. Na verdade, começou em maio, né? Abril, maio, ali, preparar tudo, começou a fazer o primeiro lançamento em junho, e sem ter o produto. Aí a gente... quando eu pensei em fazer o lançamento semente, eu não sei o que eu fiz, eu não sei qual lapso que eu tive na cabeça, que eu não convidei todos para um webinário.
Eu não fiz exatamente como a fórmula ensina. E eu também não fiz o interno, porque eu não fiz CPLs. Entendeu? Eu chamei para uma semana de lives. E aconteceu. Porque as pessoas acham que é isso, não vê a estrutura. É uma simplificação ingrata. Foi aquele lançamento Frankenstein que você fala, que não é nem uma coisa, não é nem outra. E o lançamento começou e não começou legal. Eu achava que talvez ele fosse melhor. Ele não começou legal. Começou um lançamento com poucas vendas. E aí eu lembro que eu passei aquela noite angustiada, porque assim, é muita energia que você demanda num lançamento. Quando você conta isso, às vezes a gente não tem essa ideia até estar dentro de um, até estar participando de um. E aí eu lembro que eu fui dormir na primeira noite assim, angustiada. Falei, poxa vida, tanto trabalho, tanta coisa e não tá vendendo legal. Falei, não pode ser assim. Eu acreditei que o negócio ia funcionar, voltei pro Fórmula. Aí eu olhei, comecei a rever as aulas, comecei a ver, falei, efeito tsunami já não posso fazer porque já começou. Vou fazer um efeito W. Aí mandamos um efeito W, começou a melhorar. Aí voltava no Fórmula, começava a ver gatilhos, gatilho. E ele assim, ele na live, eu com papel na frente, agora fala isso, agora não sei o quê, uma loucura. E no 5º dia, daí o nosso primeiro lançamento, chegou o primeiro 6 em 7. Sem produto. Foi assim que aconteceu. Foi quanto de faturamento? O primeiro foi quase 157 mil. Uau, 156. Pra ninguém botar defeito, no feito é melhor que perfeito. E foi exatamente isso. E aí o que a gente fazia? Eu tinha a primeira aula introdutória lá, aí durante a semana gravava todo o módulo seguinte, editava e subia. E não dava tempo para respirar, porque daí na outra semana já tinha mais um módulo. Então na outra semana gravava o curso e assim que a gente fez a entrega. Lançou sem produto. Sem produto. A gente lançou sem produto, acreditou no processo e funcionou. Deu certo. E o mais legal disso tudo, para quem está escutando, isso é importante lançar sem produto. Porque olha no começo dela, o quanto ela já tinha procrastinado até lançar a fórmula. Se ela fosse procrastinar até lançar o produto, a maioria de nós tem um perfeccionismo muito grande. E eu acho que o melhor jeito de você aperfeiçoar o seu produto é não sendo perfeito no começo. É você ir inteirando. Porque sem produto você foi entregando ao vivo e com o feedback, eventualmente, você melhora. Então, mas eu estava lidando com uma pessoa que lida com estética. Então, o cara é super perfeccionista. Então, cada hora que eu falava assim, feito é melhor que perfeito, ele não, para mim não. Mas hoje ele já entendeu. Tanto é que muita coisa a gente acrescentou depois, foi melhorando, mas saiu. Então, é verdade, a história do feito é melhor que perfeito é uma história muito verdadeira. É muito verdadeira. E você sabe de onde eu vi ela na primeira vez que alguém me contou essa história do feito é melhor que perfeito? Foi para uma atleta olímpica, no sentido, não é olímpico, é uma atleta, e ela treinava cães a passar por um certo percurso. Chama Dog Agility. E ela era 12 vezes campeã mundial. Vai vendo. E nesses percursos, tanto no hipismo, quanto nesse percurso de cachorros, o campeonato vem do perfeccionismo. Porque são milésimos de segundos. No hipismo, né, quando você toca uma coisa, acabou. Parece que você treina a sua vida inteira por 12 segundos. Eu tô exagerando, talvez seja 1 minuto. Mas quem já viu? E eu entrevistando ela uma vez, né? E ela pra mim é assim, é incrível, uma pessoa incrível. Ela ela lançou um curso dela e tal, mas independente disso, era incrível. Assim, sabe aquela pessoa que você senta e é um insight em cima do outro, você quer... Nossa, deixa a sua pessoa falar. Ela é uma dessas... Eu acho que é uma dessas pessoas que são... Eu acho que ela é um gênio disfarçado em treinadora de cães. Eu acho que isso. É isso. Tipo, tem umas pessoas que são abençoadas mesmo. Iluminadas, sei lá. E ela virou assim, a minha maior regra... Eu tenho isso gravado. Ainda tá na internet, inclusive. É que feito é melhor que perfeito. Eu falei, cara, não faz sentido. Pra você ser quem você é, né, ganhar 12 campeonatos mundiais, você tem que ser o perfeito. Né? As suas corridas têm que ser perfeitas.
Mas aí ela falou, mas eu atinjo essa excelência, que ela não gosta de chamar de perfeccionismo, aplicando feito é melhor que perfeito. Porque os meus colegas esperam muito para testar, esperam muito para tentar. E esse momento nunca chega. Enquanto eles estão aí, eu já fiz isso 10, 15, 20, 30 vezes. E aí que eu ganho deles. Olha que louco. Então a pessoa que precisa do perfeccionismo para viver, onde 1 milímetro é a chance da glória e do fracasso, me fala que feito é melhor que perfeito. Aquilo para mim foi uma explosão na minha mente. É aqui muito também. louco isso. Aqui também foi meio que uma explosão. Mas é assim. É muito contra-intuitivo. Mas é assim. Né? E não significa que estava ruim. Não. Excelente. Talvez não tivesse o perfeito, mas estava excelente. Né? O feito melhor que o perfeito não significa ruim. Significa que você fez. Total. Se a gente for parar para pensar, o primeiro iPhone era perfeito. Hoje a gente tem esse iPhone, a iteração número 12, não era, inclusive. Mas eles podiam esperar a vida inteira para criar o 12 de uma vez. Difícil. Inclusive é difícil de criar o 12 sem o feedback das pessoas. Porque senão você fica na sua cabeça. É isso aí. Que massa. Massa, feito é melhor que perfeito. E vem cá, foi o único lançamento que vocês fizeram ou rolou mais 6 em 7? Hoje a gente tá no 6º lançamento. Não, tá no 6º não, a gente já fez 6 lançamentos. Todos foram 6 e 7. Uau, isso aconteceu em 2020 e 2021, então. Isso, 2021. Começou em 2020, em junho. Aí de junho a gente fez, eu até marquei aqui porque é tanta coisa, a gente fez em agosto, setembro, novembro e depois agora a gente fez em março e em abril. Nossa, então sorte não foi 6 em 7. Vamos dizer que sorte não é. Sorte não é. Exatamente. É interessante. Uma coisa que eu achei legal da sua história também, que passou rápido. Foi rápido, mas eu acho que é um ponto a ser enaltecido, até para as pessoas que estão escutando, é que empreendedor pede apoio. Engraçado que a gente tem sempre o perfil das pessoas que querem fazer tudo sozinho. E acha que se não fizer sozinho não deve fazer. Mas o que você fez? Você trabalhava, estava lá, você pediu apoio. Para quem? Para sua assistente. Você criou alguma estrutura de apoio. Empreendedor pede apoio. E quantas pessoas ficam aí paradas porque aprenderam que a gente não pede ajuda? E você no seu caso, você pediu apoio para a equipe. Tem gente que pede apoio para o investimento do Fórmula. Olha que louco. Às vezes para as pessoas que mais gostam, pede apoio. Tem gente que pede apoio por causa de tempo. Tem gente que pede apoio por causa de fazer. Mas assim, a falta de tempo ou dinheiro, ou nunca é a desculpa, né? Porque quem quer dá um jeito. E você deu um jeito. O jeito foi a sua assistente, como é que ela chama? Milena. E Milena assim, foi Érico, seu jeito, cara. Foi. E aí quando começou a pandemia, eu parei de atender, né? Primeiro porque a gente precisou parar, porque fechou tudo. Eu lembro aqueles primeiros 15 dias, primeiro mês, a clínica ficou fechada. E aí eu entrei de uma forma no processo que hoje eu já não atendo mais. Ano passado eu atendi 2 pacientes, imagina. Érico, eu fiz faculdade, eu tenho 2 especializações, tenho mestrado e tenho doutorado. E hoje eu sou tão feliz fazendo o que faço, que até esses dias me perguntaram, escuta, você não vai voltar a atender? Eu falei, gente, olha, minha vida é atender meus pacientes, cirurgia, mas eu tô num momento tão incrível desse negócio do lançamento, porque não são 6 e 7, são 6 em 7 com muito crescimento, assim, sabe? A partir do primeiro, a coisa tem vindo, e é um processo tão legal quando você aprende, que hoje eu não penso em voltar, não penso em voltar a atender paciente, sabe? Então, eu descobri, certo, que eu não sabia absolutamente nada. Hoje eu já tenho uma equipezinha um pouquinho maior, não são muitas pessoas, né? Mas, enfim, já tenho uma equipezinha um pouquinho maior. E eu sei o que é uma lead, entendeu? Eu sei a diferença, tráfego, imagina. Falar em tráfego, para mim, em 2019, não tinha ideia. Imagina, não sabia do que se tratava. E hoje não, hoje eu tô aprendendo, né? Não vou falar que eu já aprendi,
Porque eu acho que tem muito ainda para aprender. Eu acho que o caminho ainda é muito longo. A gente sempre está aprendendo. Imagino que até você, às vezes, aprende conversando com os teus faixa preta, enfim. Mas isso é o que eu vou continuar fazendo, acho que por um bom tempo. Total. Tem uma coisa que é interessante, porque por ironia do destino, eu acabei tendo muitos amigos da área da saúde, dentistas e médicos. Ironia, minha rua é cheia. Parece que você tem que ter um CRM para morar aqui. Uhum. E o médico, muitos médicos e dentistas. É engraçado, né? Cachorro cheira cachorro, boi preto atrai boi preto. Então, se você tem uma festa de aniversário, não é incomum que os amigos médicos, eles tenham, né, uma certa irmandade, até são muitos colegas de trabalho e tal. Então, além de eu ter muito amigo, eu conheço os amigos dos amigos deles. Então, e é legal que eles têm um certo jeito de falar, inclusive você pega 2 dentistas falando, é uma coisa de louco. Você viu a oclusão, aquele mané é oclusão, entendeu? Ele fala uma língua que só eles entendem. Eu acho que eu tô começando a entender odontologia e medicina por tabela. E assim, quando os médicos não estão atendendo e estão num ambiente mais de um churrasco, um ambiente, eles falam a vida como ela é do médico ou do dentista. E aí, de uma pessoa de fora, eu descubro uma coisa muito louca. Louca mesmo. E isso que eu descubro não é verdade, mas é minha impressão de ter observado médicos falando com si. Cara, médico, dentista tem uma vida extremamente insalubre. É engraçado a gente pensar que médico seria saudável. Não é saudável. O próprio jornada que eles têm já mexe com a sono. Mexeu com sono, mexe com tudo. Na maioria das vezes, o trabalho deles é físico mesmo. Então, eu descubro também que um dentista que atende 8 horas por dia vai ter, sei lá, problema de coluna igual um taxista vai ter se ficar 8 horas por dia no punho. Então, muita gente fala assim, nossa, ele é saudável, ele é filho de médico. Meu Deus, hoje em dia, quanto mais perto da medicina, infelizmente, o custo no corpo é grande. Então, assim, eu acho que muitos, talvez eu esteja exagerando, mas eu consigo entender vários, vou chamar de vários, não atendem porque amam, atendem porque tem que pagar os boletos. Eu acho que eles, minha visão, tá? Começaram com aquela paixão, mas a coisa foi foi tão forte que muitos deles não operam mais com essa paixão. Eles operam cansados. Cansados no sentido não físico, mas assim. Então, eu acho massa desse projeto de ele dá a opção de você atender se você quiser, porque você quer e não porque você precisa pagar os boletos. Não porque a sua coluna está doendo e você precisa engolir seco e fazer de qualquer jeito, sabe? Esse controle é muito massa. Quer atender, atende, massa. Mas não é porque você tem que... A jornada tem que ser uma jornada que você escolhe. E a sua riqueza não vem daí, né? A sua riqueza, a sua abundância, ou quiçá a sua sobrevivência e tal. Mas assim, é uma vida cara, turnos. É puxado, Érico. É puxado. É muito puxado. Eu acho que esse glamour que eu achava que existia, porque a gente só vê o de fora, né? Grandes carros, casas bonitas. Vem de anos, depois de 15, 20 de uma história. anos, quando você tá de cabelo branco, e aí vem a pandemia e você não atende e você fica ansioso, porque agora eu não tô ganhando, e agora? Agora fechou de novo eletiva aqui em Curitiba, por exemplo. Os médicos não estão podendo operar e o boleto tá chegando igual. É isso daí. E assim, eu, por exemplo, tive que fazer duas... Eu tenho que fazer uma operação. Eu, assim, não é... Mas assim, eu não... Cara, vou operar agora, deixa a vacina vir, né? Vamos tentar. Eu imagino que tem algumas pessoas cirurgias não essenciais que estão pensando 2 vezes, né? Então sim. Mas assim, vai voltar, as pessoas vão voltar a operar, vão tentar fazer acontecer, mas assim, eu tenho um profundo respeito pela profissão, que salva vidas, e ao mesmo tempo é muito menos glamouroso do que eu achava que era. E é muito mais sofrido. É sofrido. Eu acho que são as pessoas mais insalubres que eu já conheci. De verdade. Sim, e eu não sei... Mas faz sentido. O trabalho delas tem um pedágio.
Não é? Até porque se você é dentista, você tá na linha de frente, você tá mexendo na boca. Até quanto tempo você consegue proteger do... Como é que você protege do Covid? Você... Entendeu? Você tá ali... Você tá com aquele aerosol, certo? Aquilo saindo da boca é o pior local para você trabalhar. Principalmente numa pandemia. Exatamente. E tem que ser feito e tal. Não tô falando que não tem, principalmente que é emergencial ou não, mas enfim. Mas eu acho legal te ver uma dentista agora que se você quiser atender, você atende. Porque aí você não perde a paixão, né? Tem gente que faz tanto de uma coisa que você estraga a coisa. Não, agora é gostoso. Estraga a relação. Eu realmente estou fazendo uma coisinha ou outra agora, sim, principalmente para os casos do Milko, que precisa daquele toquezinho cirúrgico, mas só. Fora isso, eu tô focada, porque foco e consistência.